Depois de muita polêmica, a Câmara dos Deputados aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Após redução do ICMS, preço do etanol teve queda mais expressiva, principalmente em São Paulo. 9 edificações estão interditadas no centro de São Paulo após o incêndio de um prédio na região da Rua 25 de Março. Capital Paulista inicia agendamento para processo de instalação do 5G. Câmara dos Deputados aprova a PEC que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria outros benefícios sociais. Produtos embutidos com grandes quantidades de nitrato podem aumentar o risco de câncer, de acordo com um estudo francês. Usuários de planos de saúde que possuem qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS terão direito a consultas ilimitadas. E o Brasil tem potencial para investir em energias renováveis e se tornar a primeira economia carbono zero do mundo. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Depois de muita polêmica em torno das emendas de relator, a Câmara dos Deputados aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com 324 votos favoráveis e 110 contrários. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023, que estabelece as diretrizes para a elaboração do orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal, foi aprovado. Com isso, o texto será enviado ao presidente Jair Bolsonaro para ser sancionado. Conforme anunciado ontem, a versão final do projeto não inclui a obrigatoriedade de pagamento das emendas do orçamento secreto, que recebeu esse nome devido à dificuldade de identificação do parlamentar que indicou a destinação da verba dessas emendas. O texto aprovado nesta terça-feira, porém, manteve um outro ponto polêmico: o aumento do poder da Câmara dos Deputados nas indicações de emendas do orçamento secreto. É com base neste texto que a equipe econômica do ministro Paulo Guedes vai definir o orçamento do ano que vem e prever onde os recursos serão aplicados. 9 edificações estão interditadas no centro de São Paulo após incêndio em um prédio localizado na região da Rua 25 de Março. O prédio de 8 andares pegou fogo na noite de domingo e atingiu outros 13 imóveis. Após mais de 30 horas de incêndio, o dia hoje amanheceu com boa notícia. Nós acessamos todos os andares, nós conseguimos fazer um trabalho de resfriamento, de quase extinção. Já passávamos por uma fase de rescaldo na grande maioria dos andares com alguns focos que eram os alvos principais. Mas quando o trabalho parecia estar no fim, por volta das 11 horas da manhã, rachaduras, até então inexistentes, foram observadas no prédio que começou a pegar fogo na noite do último domingo, na região da Rua 25 de Março, centro de São Paulo. A Defesa Civil fez uma nova avaliação no local e detectou o risco de desabamento. Os bombeiros tiveram de interromper os trabalhos. Nesse momento em que os trabalhos foram interrompidos, o incêndio recomeçou. E então eles tiveram de recomeçar também esse combate às chamas, mas aqui do lado de fora. Reposicionamos as viaturas, voltamos ao combate externo, as chamas novamente diminuíram e nós vamos fazer uma nova avaliação para que nós possamos retomar então o combate interno e aí passar a fase da extinção dos focos. As lojas que haviam sido reabertas nesta terça-feira tiveram de ser rapidamente fechadas. Toda a área do entorno do prédio incendiado foi evacuada e várias ruas foram novamente bloqueadas. O incêndio, que destruiu ainda outros 3 imóveis, afetou também milhares de comerciantes, como conta o diretor da União dos Lojistas da Rua 25 de Março, Jorge Dibe. Interditaram os quarteirões, né? Então tem umas 2.000 empresas, 2.000 e poucas empresas fechadas, mais ou menos, é o que a gente acha aqui. Um prejuízo que não dá nem para mensurar. Com certeza, a associação não tem esses números em mãos, né? São perdas que chegam até as barracas das ruas da região. A Marcela, que vende marmita, já sentiu os efeitos no bolso. Geralmente eu vendo 2 carrinhos de marmitas e hoje e ontem praticamente um carrinho de marmita.
O trabalho dos bombeiros por aqui não tem previsão de acabar, já que além do combate às chamas, o risco de desabamento da edificação incendiada é iminente. E diante disso, a Prefeitura de São Paulo interditou ao todo 9 prédios. As edificações circunvizinhas a esta estão afetadas se caso haja o colapso, senão não, já foi vistoriado inclusive pela Defesa Civil e não há abalo nas outras edificações. Enquanto aguarda o final dessa história, quem muito perdeu também espera com ansiedade pelo recomeço. O que a gente pode falar é que tem muita gente pedindo ajuda, né? Como a gente pode ser ajudado, né? Como ajudar. Uma das partes em ajudar é consumindo, ouvindo, logo agora quando vai ser reaberto, né? Todos com segurança, ou pelos canais digitais das empresas que estão todos disponíveis e a maioria não fatura por aqui, são os depósitos fora daqui. Agora há pouco, o fogo voltou a atingir um andar do edifício. Os bombeiros permanecem no local para conter as chamas. E, segundo a Prefeitura de São Paulo, 9 prédios da região tiveram suas estruturas atingidas e podem desabar. E agora um crime que chocou o país. O médico anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso em flagrante pelo crime de estupro no hospital em que trabalhava na Baixada Fluminense, passou por audiência de custódia nesta terça e teve a prisão convertida em preventiva. Com outros 5 possíveis estupros a serem investigados, ele já foi transferido para o complexo penitenciário de Bangu, onde ficará sozinho em uma cela. Giovanni segue sem defesa, já que o advogado que o representaria deixou o caso. Hoje, algumas testemunhas foram ouvidas. Nas últimas horas, 3 testemunhas prestaram depoimento à polícia. Uma delas disse ter questionado o médico sobre a quantidade de sedativos aplicados. Segundo a depoente, Giovanni respondeu de forma ríspida perguntando se ela também gostaria de ser sedada. Uma segunda testemunha disse ainda que a equipe desconfia que o anestesista tenha abusado da segunda paciente operada pela equipe no mesmo dia do flagrante. Em meio às investigações, a polícia descobriu que Giovanni Bezerra é réu em um processo juntamente com outros 2 médicos de um hospital particular de Duque de Caxias, por errarem um diagnóstico de H1N1 em 2018. No dia 6 de julho daquele ano, ao receber uma paciente que pelo 2º dia relatava estar com falta de ar, vertigem, delírios, tosse com sangue e dores de cabeça, o médico afirmou que a mulher estava sofrendo com crise de ansiedade e sugeriu que procurasse um psicólogo. Sem receber o atendimento adequado, a paciente foi internada, ficando 13 dias em coma e passando por diversas complicações de saúde, como uma trombose que a fez perder parte do movimento das pernas. Hoje, ela precisa de um andador para se locomover. E também disse ter perdido seus 2 empregos e abandonado a faculdade que cursava quando ficou doente. A região central de Portugal foi fortemente devastada por incêndios florestais nesta terça-feira. Centenas de moradores deixaram a região enquanto os bombeiros lutavam para apagar as chamas. Um grande incêndio florestal que começou na semana passada no município de Ourém, a norte de Lisboa, foi reacendido devido aos fortes ventos. Em um momento em que o país está lutando contra uma onda de calor sufocante com temperaturas superiores a 40 graus Celsius em muitas regiões, autoridades portuguesas informaram que 300 pessoas foram retiradas da área. No município vizinho de Leiria, algumas casas foram incendiadas. As chamas provocaram a paralisação de 3 estradas do local. Cerca de 1.700 bombeiros, apoiados por mais de 500 veículos, combateram nas últimas horas 14 incêndios ativos em todo o país, segundo a Proteção Civil. Mais da metade do território português está em alerta vermelho para incêndio. Na vizinha Espanha, pelo menos 1.500 hectares foram destruídos por um incêndio no oeste do país, forçando a saída de 400 moradores do local. Enquanto isso, aqui no centro da capital paulista, deu uma pequena garoa, a temperatura agora é 17 graus e essas frequentes mudanças nas temperaturas é um dos causadores de uma série de doenças respiratórias. Com a chuva e o frio previstos para amanhã aqui na capital paulista, terá dias de sobe e desce dos termômetros até domingo, quando começa uma série de dias mais gelados.
Em toda a região sudeste, apenas a capital paulista tem tendência de queda abrupta nas temperaturas até o fim de semana, segundo o Climatempo. Amanhã, os termômetros podem registrar 14 graus de mínima e 19 de máxima, com garoa de manhã e à noite. Para quinta-feira, também haverá mudança abrupta no tempo, pois a máxima salta para 27 graus, que deve seguir até sábado, com mínimas de 15 e máximas de 29 graus. Apenas no domingo, a temperatura volta a cair, inclusive com mínimas mais baixas, 10 graus, e máxima prevista de apenas 17 graus, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. O cenário no restante da região sudeste será de temperaturas amenas e até calor. Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Vitória não terão mínimas abaixo de 14 e nem máximas acima dos 30 graus até sexta-feira, dia 15. E com o nível de chuva baixo para o período no estado de São Paulo, a Sabesp anunciou que o sistema Cantareira está operando em alerta. Por outro lado, a empresa afirmou que ainda não há risco de racionamento. O sistema Cantareira, que abastece mais de 7 milhões de pessoas na região da Grande São Paulo, está operando apenas com cerca de 38% de sua capacidade. A situação é preocupante, já que esse nível é o mais baixo para o mês de julho desde 2015. Quando o manancial quase secou, foi necessário usar a reserva técnica de água abaixo das comportas, chamado de volume morto. O sistema vem operando em nível de alerta desde o dia 28 de junho. Um dos principais motivos para os níveis baixos de água é a falta de chuva, tanto na Grande São Paulo quanto no interior, já que o sistema Cantareira também é abastecido pela vazão dos mananciais. As previsões para os próximos meses indicam uma queda contínua no volume do sistema, por conta da pouca ocorrência de chuvas, temperaturas elevadas e baixa umidade do ar. A presidência da Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que opera o sistema Cantareira, afirmou que mesmo com o quadro de escassez de chuvas, não há risco de desabastecimento na região metropolitana de São Paulo. Isso porque, após a crise hídrica de 2014 e 2015, a empresa investiu em obras de infraestrutura para evitar que a situação ocorra novamente. A Sabesp afirmou ainda que não há risco de desabastecimento porque os sistemas que abastecem a Grande São Paulo são interligados e os outros estão com maior disponibilidade de água. E veja a seguir, após redução do ICMS, preço do etanol teve queda mais expressiva, principalmente em São Paulo. E ainda, produtos embutidos com grandes quantidades de nitrato podem aumentar o risco de câncer. A Câmara dos Deputados aprovou por 393 votos a 14 a proposta de emenda constitucional que aumenta o valor do Auxílio Brasil e cria outros benefícios sociais estipulados por senadores. O texto segue para a promulgação do presidente do Congresso Nacional. A PEC decreta o estado de emergência no país e, com isso, o governo federal poderá furar o teto de gastos e viabilizar novos benefícios, mesmo sendo um ano eleitoral. O texto prevê um aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. O Auxílio Gás passa a ser pago de forma integral, com o valor de R$ 112 a cada 2 meses. Também determina um voucher de R$ 1.000 para caminhoneiros e taxistas. O programa Alimenta Brasil receberá um incremento de R$ 500 milhões para garantir a compra de alimentos de pequenos agricultores e distribuí-los à população mais pobre. Por causa dessas mudanças, o gasto a mais supera o montante de R$ 41 bilhões. A votação do texto mobilizou a articulação do relator da proposta, deputado Cristino Áureo, do Partido Progressista do Rio de Janeiro. A PEC que deu início à discussão toda, ela versava sobre estabilização do preço de combustíveis, chamada CID Flex. Isso aí é uma discussão que veio, eu como presidente da frente parlamentar, que justamente trata de petróleo e renováveis, já vinha discutido esse assunto. Então, quando entrou, por exemplo, a PEC 1 no Senado, lá em fevereiro, nós também tínhamos uma PEC aqui de nossa autoria, tramitando na Câmara. Então, ao longo desses meses, eu tive a oportunidade de fazer com que esse debate com as bancadas ocorresse. Então, ele não é fruto apenas desse momento, né? Não é algo que a gente debateu exclusivamente no âmbito, por exemplo, da comissão especial. O deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ajudou na tramitação e rebateu as críticas de que o texto seria eleitoreiro. Segundo ele, a PEC viabiliza uma assistência a mais para pessoas em vulnerabilidade. Eu acredito que, diante do clamor, diante da necessidade e da angústia
e que estão vivendo 30 milhões de brasileiros, não é possível que os deputados não venham para a sua obrigação, para o seu serviço, para o plenário, para poder votar uma matéria dessa. Um deputado que se ausentar num momento crítico que nem esse, vendo pessoas passando fome e não vir cumprir a sua obrigação, com certeza eles não merecem o reconhecimento do povo que aqui o colocou. Pelo regimento, a proposta precisaria de pelo menos 308 votos favoráveis em 2 turnos para ser aprovada. Depois disso, segue para a promulgação do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e passa a valer até o dia 31 de dezembro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, suspendeu a suspensão em função de problemas técnicos. A votação está prevista para ser retomada às 9 horas da manhã de amanhã. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai fazer uma revisão dos reajustes nas contas de luz autorizados para 14 distribuidoras de energia. O objetivo no cálculo é considerar a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores no passado. A devolução dos tributos pagos a mais nas contas de luz pelos consumidores da ANEEL foi objeto de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em junho. A intenção é reduzir os valores. Até maio, os reajustes aprovados pela Agência de Energia estavam em média em 18%. Em alguns casos, chegaram a quase 24% para consumidores residenciais. A mesma lei que autorizou a devolução dos valores também obrigou a ANEEL a aplicar os descontos nos reajustes tarifários anuais das distribuidoras de energia e a fazer uma revisão extraordinária no caso daquelas que já passaram pelo aumento. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados, frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. O tributo extra deve ser abatido dos reajustes tarifários em benefício do consumidor. Com a lei, a agência ganha segurança jurídica para aplicar esses descontos na tarifa. Após a redução do ICMS, o preço do litro do combustível apresentou um recuo de pouco mais de 5%. A redução mais expressiva foi para o etanol. A média de preço mais baixa foi encontrada em São Paulo, onde o litro do combustível está sendo vendido a R$ 4,36. Por outro lado, o preço mais alto é do Pará, vendido por R$ 6,74. Dentre os combustíveis, o etanol continua sendo a opção mais vantajosa, principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta em meio à escalada da aversão global a risco por temores inflacionários e de recessão. A alta foi de 1,27%, encerrando o dia em R$ 5,43 na venda. A Bolsa de Valores subiu 0,06%, com 98.271 pontos. E pela primeira vez em 20 anos, o euro alcançou a paridade com o dólar. Entre os motivos está o risco para a economia da União Europeia, com o corte de abastecimento de gás russo. Desde o início da circulação em 2002, a moeda única europeia alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar. A desvalorização do euro frente à moeda norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia pode levar a Europa a uma recessão. Ao mesmo tempo, a moeda dos Estados Unidos segue valorizando pelas expectativas de que o Federal Reserve vai aumentar as taxas de juros mais rapidamente que o esperado. Os operadores do mercado temem uma grande crise energética na União Europeia devido à interrupção do fluxo de gás russo, que chega pelo gasoduto Nord Stream 1, que está em manutenção com previsão de interrupção a princípio por 10 dias. Mas governos e mercados estão preocupados que a Rússia possa estender a paralisação por causa da guerra na Ucrânia, exacerbando a crise de energia e levando a economia, de fato, à recessão. Com isso, os investidores privilegiam a moeda norte-americana, que chegou a ser negociada a $1 por euro, na maior cotação em 2 décadas. Um cenário de recessão pode dificultar os planos do Banco Central Europeu se a instituição quiser mudar a política de juros baixos e passar a subir a taxa para combater a inflação, que agrava a situação. Um relatório de uma agência francesa que apontou que os produtos embutidos com grandes quantidades de nitrato podem aumentar o risco de câncer.
Os alimentos embutidos fazem parte dos hábitos alimentares de 94% da população francesa. Mas os queridinhos da mesa entraram na mira das autoridades de saúde do país. Um relatório publicado da Agência Nacional de Segurança Sanitária alertou os perigos da adição do nitrato nos alimentos, relacionando seu consumo ao risco de câncer coloretal. Os dados mostraram que quanto maior a exposição a esses compostos, maior o risco de câncer na população. O grande problema é o uso da substância como aditivo alimentar, que acontece especialmente nos embutidos e carnes processadas. Desta forma, é recomendado que o consumo desses produtos não ultrapasse os 150 gramas semanais. De acordo com os realizadores da pesquisa, a grande maioria dos franceses não ultrapassa as recomendações de doses diárias desses produtos. Porém, quanto menor o consumo de nitritos e nitratos, melhor para o bem-estar da população, que chegue a consumir individualmente pelo menos 30 quilos desses alimentos por ano. Muitas vezes, a adição dessas substâncias nos alimentos tem como objetivo principal limitar o desenvolvimento de bactérias que causam doenças, como a salmonela e a listeria. Por esse fato, as grandes indústrias alimentícias francesas também estão sendo instruídas a diminuir níveis de nitrato em seus produtos. Os pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas testaram com sucesso uma técnica que permite avaliar em tempo real como e com que eficiência os novos medicamentos com potenciais de serem validados se ligam a proteínas-alvo de bactérias vivas e, assim, criando novos antibióticos. Para atingir os resultados esperados, os pesquisadores utilizaram um método chamado de transferência de energia luminescente. O processo abrevia as etapas mais convencionais de descoberta de fármacos e acelera a busca por novos compostos de ação antibiótica. Um antibiótico, para ser efetivo, precisa vencer inúmeros obstáculos. O primeiro deles é atravessar as membranas externas da bactéria e entrar na célula. Depois, é preciso permanecer no interior do micro-organismo, driblando as bombas de proteínas que forçam a saída de agentes antimicrobianos e também as enzimas modificadoras de antibióticos. Atualmente, as duas principais estratégias para identificar e desenvolver novos antimicrobianos são os ensaios bioquímicos e os ensaios celulares. No entanto, as duas opções apresentam problemas e, por isso, os cientistas testaram o método de transferência de energia luminescente. Essa nova alternativa permite que os pesquisadores possam avaliar a interação de uma proteína-alvo com um candidato a fármaco na célula bacteriana viva. A novidade abriu um novo horizonte de pesquisa em química medicinal, permitindo o estudo, sobretudo, no chamado ensaio de engajamento, que avalia o comportamento de pequenas moléculas na célula. Embora todos esses resultados sejam promissores, a técnica tem algumas limitações. É preciso que ligantes da proteína-alvo com mecanismos de ação conhecido estejam disponíveis. Os próximos passos do estudo são ampliar o uso da técnica para outros patógenos bacterianos e parasitas. E veja a seguir, setor de serviços ultrapassa nível pré-pandemia, segundo o IBGE. E veja também, usuários de planos de saúde que possuem qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS terão direito a consultas ilimitadas. A União Europeia aprovou um pacote adicional de ajuda à Ucrânia de 1 bilhão de euros. No total, o bloco já enviou mais de 2 bilhões de euros para o governo ucraniano. O pacote adotado nesta terça-feira vai permitir a Kiev cobrir suas necessidades urgentes e garantir o funcionamento da infraestrutura crítica. Os detalhes foram divulgados em um comunicado pelo Ministério das Finanças da República Tcheca, país que exerce a presidência semestral do Conselho Europeu. Em maio, o ministro ucraniano das Finanças, Sergei Marchenko, afirmou que o país precisa de quase 5 bilhões de dólares por mês para manter a economia funcionando.
A quantia de 1 bilhão de euros liberada pela União Europeia nesta terça-feira corresponde ao valor proposto pela Comissão Europeia em 1º de julho. Esta é uma iniciativa no valor máximo de 9 bilhões que a Comissão propôs em maio. Mas os estados da UE não alcançaram um acordo sobre como financiar este enorme pacote, o que atrasa sua implementação. Os pacotes de ajuda macrofinanceira são um mecanismo do bloco para ajudar os países vizinhos que enfrentam graves problemas em suas balanças de pagamentos. O FMI calculou o déficit da balança de pagamentos da Ucrânia em mais de 14 bilhões de euros. A Organização Mundial da Saúde alertou hoje que o aumento das infecções por Covid-19 mostra que a pandemia está longe do fim. A pandemia de coronavírus está longe de terminar. A afirmação foi feita pelo diretor da Organização Mundial da Saúde. O vírus corre livre e os países não estão gerindo de forma eficaz o fardo da doença da melhor forma possível, tanto em termos de hospitalização de casos agudos, como do número crescente de pessoas com a condição pós-Covid-19, muitas vezes chamada de Covid longa. Tedros indicou que, à medida que as hospitalizações e a transmissão aumentam, os governos devem implementar medidas como o uso de máscara, melhor ventilação e protocolos de detecção e tratamento. Estou preocupado que os casos de Covid-19 continuem aumentando, o que coloca maior pressão sobre os sistemas de saúde e os trabalhadores, que estão no limite. Também estou preocupado com a tendência de aumento de mortes. O Comitê de Emergência sobre a Covid-19 se reuniu na sexta-feira da semana passada e concluiu que o vírus continua sendo uma emergência de saúde pública de interesse internacional. O Comitê de Emergência denunciou a diminuição dos testes de detecção e sequenciamento genético, o que torna cada vez mais difícil avaliar o impacto das variantes do vírus, e destacou a atual vigilância inadequada da pandemia. Segundo o IBGE, o setor de serviços teve uma alta de 0,9% na passagem de abril para maio. Esse é o terceiro resultado positivo do setor nos últimos 4 meses, período em que acumulou ganho de 3,3%. Com o resultado de maio, o setor se encontra 8,4% acima do nível pré-pandemia. De acordo com o levantamento, todas as 5 atividades que compõem o setor de serviços tiveram resultado positivo neste período. A partir do dia 1º de agosto, todos os usuários de planos de saúde terão direito a consultas ilimitadas com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A decisão foi aprovada hoje pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Com a nova determinação, todos os conveniados que possuem qualquer doença ou condição de saúde listada pela Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, paralisia cerebral, síndrome de Down, esquizofrenia, serão beneficiados. Antes da decisão, o número de consultas mínimas cobertas pelo plano de saúde variava de acordo com cada doença do paciente. Agora, o uso passa a ser ilimitado. Para realizar uma consulta com um psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta, basta apenas que as sessões de terapia sejam prescritas pelo médico que acompanha o paciente. Segundo dados de um levantamento recente, quase 50 milhões de brasileiros possuem convênio médico ativo. No mês passado, uma norma que incluía pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, como o autismo, na cobertura de planos de saúde, já havia sido aprovado pela ANS. Em nota, a Associação Brasileira de Planos de Saúde disse entender a iniciativa da associação, mas ressaltou a importância de respeitar a avaliação de tecnologia em saúde, que traz as normas básicas para analisar os procedimentos que devem ser incluídos na cobertura da saúde pública e suplementar. Veja a seguir: Twitter processa Elon Musk por ter violado acordo de compra da plataforma. E o Brasil tem potencial para investir em energias renováveis e se tornar a primeira economia carbono zero do mundo. A rede social Twitter processou o bilionário Elon Musk por ter violado o acordo de 44 bilhões de dólares para a compra da plataforma. O processo pede que Musk compre, de fato, a rede social.
O Twitter pediu ao Tribunal de Delaware que ordenasse que Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo, concluísse o acordo entre eles a partir de um processo judicial. Segundo a presidência da rede social, Musk aparentemente acredita que ele é livre para mudar de ideia, destruir a empresa, interromper suas operações, destruir o valor dos acionistas e ir embora. O processo acusou Musk de uma longa lista de violações do acordo de fusão que lançou um pano sobre o Twitter e seus negócios. As ações da plataforma de mídia social caíram para $34,06, ante os $50 quando o acordo foi aceito pelo conselho do Twitter no final de abril. Musk disse que estava encerrando a fusão por causa da falta de informações sobre contas de spam e representações imprecisas. Ele também disse que as saídas de executivos representaram uma falha na condução dos negócios no curso normal, como o Twitter era obrigado a fazer. A batalha entre uma das redes sociais mais famosas do mundo e do bilionário parecem estar longe de acabar. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu o presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, na Casa Branca nesta terça-feira. O encontro foi motivado para buscar formas paliativas para a crise migratória, além de tentar aparar as arestas de uma relação que está longe de ser tranquila. Em meio a um contexto tenso, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recebeu na Casa Branca o colega mexicano Andrés Manuel López Obrador. O encontro foi marcado por dois assuntos principais: migração e segurança. Ainda em meio ao luto pela tragédia dos mais de 50 migrantes mortos em um trailer no Texas, dos quais mais da metade era mexicana. Senhor presidente, esta é uma relação que impacta diretamente o cotidiano do nosso povo. E apesar das manchetes exageradas que às vezes vemos, você e eu temos uma relação forte e produtiva. Apesar de nossas diferenças e queixas que não são fáceis de esquecer, seja com o tempo ou bons desejos, em muitas ocasiões conseguimos coincidir e trabalhar como bons amigos e verdadeiros aliados. Biden ressaltou a necessidade de abordar a migração como um desafio hemisférico compartilhado e disse que seu governo trabalha para expandir caminhos legais para o trabalho nos Estados Unidos, citando 300 mil vistos de trabalho temporário emitidos para trabalhadores mexicanos no ano passado. López Obrador pediu um programa ousado para enfrentar as questões migratórias e sugeriu a facilitação da entrada de trabalhadores qualificados do México e América Central para apoiar a força de trabalho em um momento em que os americanos sofrem com a falta de mão de obra. O encontro passou ainda pela necessidade de investir em projetos de desenvolvimento na América Central para impedir o fluxo de saída de parte da população. Esta foi a segunda visita de López Obrador à Casa Branca desde que Biden assumiu o cargo no ano passado. Em junho, o presidente mexicano boicotou a Cúpula das Américas em Los Angeles após o governo americano não convidar Cuba, Venezuela e Nicarágua para o encontro. O novo primeiro-ministro britânico que vai substituir Boris Johnson será conhecido daqui a 2 meses, de acordo com o anúncio do Partido Conservador. O novo primeiro-ministro do Reino Unido já tem data para ser conhecido. Nesta segunda-feira, o Partido Conservador, majoritário na Câmara dos Comuns, anunciou que o escolhido para liderar a legenda e o país vai ser apresentado em 5 de setembro. A comissão parlamentar responsável pela organização da votação informou que o prazo de apresentação de candidaturas à liderança do partido vai ser aberto e fechado nesta terça. No domingo à noite, a ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, juntou-se à lista dos candidatos, que inclui o ex-ministro de Finanças Rishi Sunak e o ex-ministro da Saúde, Said Javid. Entre os 11 candidatos para suceder ao atual primeiro-ministro, também estão a secretária de Estado do Comércio Exterior, Penny Mordaunt, e o novo ministro das Finanças, Nadine Zahawi. Em uma tentativa de acelerar o processo, os candidatos necessitam do apoio de pelo menos 20 deputados entre os 358 que o partido tem na Câmara dos Comuns para entrar na disputa, e os que não conseguirem ao menos 30 deputados na primeira votação serão eliminados. Votações eliminatórias estão marcadas para as próximas quarta e quinta-feira, deixando apenas 2 finalistas quando o recesso parlamentar começar em 22 de julho. Um debate entre os finalistas deve acontecer em 18 de julho e os dois vão ter algumas semanas para fazer campanha. Na semana passada, Johnson renunciou e deixou claro que não tentaria implementar novas políticas nem fazer grandes mudanças. As principais decisões orçamentárias vão ficar a cargo do próximo primeiro-ministro. A capital paulista iniciou o agendamento para o processo de instalação do 5G.
O projeto conta ainda com a entrega de um kit grátis de parabólica digital para famílias de baixa renda. Após a implementação da evolução tecnológica da internet em Brasília, outras capitais já iniciaram os processos de instalação. Em São Paulo, por exemplo, o agendamento para a instalação será o primeiro passo para a ativação do 5G. Segundo a ONG Siga Antenado, criada pelas operadoras por exigência da Anatel, serão distribuídos mais de 27 mil kits de antenas para as famílias inscritas em programas sociais do governo federal. Para receber os kits e fazer a troca das parabólicas antigas pelas novas, é preciso fazer um agendamento pelo telefone 0800 729 2404 ou acessar o site sigaantenado.com.br e inserir o CPF ou o número de identificação social. Por mais que ainda não haja uma data definida para a implementação da internet 5G em São Paulo, é importante garantir a alteração da antena para acelerar o processo de ativação. Em Brasília, onde o 5G foi ativado no dia 6 de julho, foram trocadas aproximadamente 3.300 antenas parabólicas e o processo demorou cerca de 15 dias. Em São Paulo, serão cerca de 125 mil antenas. O momento atual é muito positivo para a transição energética, de acordo com a avaliação de especialistas. E o Brasil tem tudo para sair na frente nessa corrida. Dados da empresa de pesquisa energética mostraram que em 2021 as fontes renováveis correspondiam a 44,7% da nossa matriz energética, contra 14,1% na média mundial de 2019. Só a quantidade de energia solar gerada quase dobrou de 2020 para 2022, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O Brasil tem potencial para investir em energias renováveis e se tornar a primeira economia carbono zero do mundo. Mas você sabe o que são as energias renováveis? São aquelas geradas a partir de fluxos disponíveis na própria natureza, como o ciclo da água, a luz solar, os ventos e a biomassa. São renováveis porque têm um ritmo de reprodução muito mais rápido do que o das fontes de energia fósseis, como o carvão, petróleo e gás natural, que levam milhares de anos para se sedimentarem na terra ou no fundo do mar. A energia hidrelétrica, por exemplo, compreende o barramento de rios e, frequentemente, a remoção de comunidades ribeirinhas e indígenas de suas casas. Foi o que ocorreu com a usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no estado do Pará, que retirou centenas de famílias da beira do rio Xingu e alterou o fluxo das águas de tal modo que impossibilitou a reprodução de peixes e o ciclo da vida no local. A instalação de parques eólicos e solares e o cultivo de plantas para a geração de bioenergia também podem provocar o deslocamento forçado de comunidades locais e agricultores familiares. E por que as energias renováveis importam para o combate às mudanças climáticas? A substituição de fontes fósseis pelas renováveis, processo chamado de transição energética, precisa acontecer para termos alguma chance de manter o aquecimento da Terra dentro dos 1,5 graus Celsius. Dono de 4 medalhas olímpicas de ouro, considerado o rei das pistas de atletismo e nomeado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, o atleta Mo Farah afirmou que chegou de maneira ilegal ao Reino Unido. Um rei intitulado cavaleiro pela Rainha Elizabeth II, mas com uma origem nada britânica. O tetracampeão olímpico do atletismo Mo Farah, o rei das pistas, declarou em um documentário que chegou de maneira ilegal e forçada no Reino Unido. Separado da mãe, foi transportado ilegalmente com 9 anos de idade e com uma identidade falsa sob o nome de um outro menino, Mohamed Farah. Refugiado da Somália, ele conta que foi obrigado a trabalhar como empregado doméstico de uma família após ser traficado para o país. O atleta contou a verdade para o professor de educação física, que havia notado suas mudanças de humor quando estava na pista. Foi então morar na casa da mãe de um amigo que cuidou de verdade dele. No documentário a ser exibido na próxima quarta-feira pela BBC britânica, ele conta que seu nome original é, na verdade, Hussein Abdi Kaim.
A história de vida do fundista tem outras passagens tristes, como o assassinato do pai na Somália, quando tinha apenas 4 anos. Farah retornou ao país africano em 2003 e mais tarde criou uma fundação com a esposa para construir poços e fornecer alimentos e assistência médica no continente. O atleta, que venceu as provas dos 5.000 e 10.000 metros nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 e Rio 2016, explica que foram os 4 filhos que o pressionaram a revelar a verdade sobre seu passado. Você vai conhecer agora a história de um fanático por futebol, que foi de bicicleta da cidade de Dourados, em Mato Grosso do Sul, até o Rio de Janeiro, conhecer o estádio do Maracanã. E ele não foi sozinho. Seu fiel companheiro de 4 patas também entrou nessa aventura. O que você faria por um sonho? Este jardineiro largou o emprego de 10 anos para enfrentar quilômetros e mais quilômetros de rodovias em uma bicicleta, sem planejamento algum, rumo ao Rio de Janeiro. Na bagagem, alguns suprimentos básicos, uma barraca e o Billy, este simpático cachorrinho de 7 meses. Foram mais de 1.400 quilômetros, 54 dias numa jornada emocionante em 2 rodas. Em companhia do cachorrinho Billy, o Eliseu mostrou que consegue e foi até o Rio de Janeiro conhecer o estádio do Maracanã. Foram mais de 2 meses enfrentando chuva, sol, frio, calor. Um esbarrão de carro aqui, outro ali. Mesmo com alguns sustos, Eliseu conta que tudo valeu a pena, quando finalmente pisou onde mais queria. É muito prazeroso estar aqui e ver essa dimensão, essa maravilha que é o Maracanã. Me receberam muito bem lá. Foi muito gratificante ter chegado lá e concluído conhecer o Maracanã. E o Billy foi fundamental durante toda essa jornada. Para fazer a mesma companhia, alguma coisa para mim se preocupar também, né? Ele me ajudou bastante, psicologicamente, né, também. Muito bom companheiro. Além de conhecer o estádio do Flamengo, time do coração, Eliseu afirma que o aprendizado valeu muito, mas muito a pena. E já está programando outras aventuras. Quero conhecer Curitiba, né, me falaram, Paraná, mas também depende muito da situação financeira, né? É muito complicado também, né? Sozinho não tem condições, né? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.